Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Na nossa viagem de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de ser solteira. Estamos em 2024, né? Vamos virar o ano, vamos para 2025. E o ano que vem eu completo 10 anos de solteirice. Bom, hoje eu já não digo mais solteira, porque eu entendi dentro da não monogamia que independente de estar com alguém ou de estar sozinha, de estar em um relacionamento afetivo, eu sou uma pessoa não monogâmica. Mas eu quero contar para vocês um pouquinho do meu processo pessoal nesses 10 anos, que esses 10 anos me transformaram bastante, nesse quase 10 anos, né? São 9 anos aí. E de que maneira as minhas experiências, elas me moldaram para pensar de uma maneira muito emancipatória. Então, assim, primeira coisa, gente, eu acho que as nossas referências em casa, elas acabam sendo muito determinantes, né? Então, eu não fui criada para ser uma dona de casa, eu não fui criada para ser uma mãe. Eu já contei isso no meu Insta, quando eu falei da relação dos meus pais. E a minha mãe, que é uma mulher preta, retinta, né? Ela viu no casamento uma redenção. E aí, quando ela viu, né, como o casamento, ele tinha firulas de contos de fada, mas na prática, na realidade, era totalmente diferente daquilo. Ela me criou para ser independente, para ter autonomia, né, para ter protagonismo, para ter independência financeira. Sou muito grata a ela e ao meu pai. E os dois me apoiam muito na minha jornada. Na verdade, toda a minha família me apoia muito na minha jornada de independência, de autonomia. Eu sempre fui muito pipa voada. Essa sempre foi a Adriana. E aí eu não fui criada também em um meio heteronormativo, né? Meus amigos são gays. Meus melhores amigos da vida são gays. E esses amigos, né, eles sempre me acompanharam em rolê. A gente ia pra micareta também, mas os maiores rolês que a gente estava eram rolês gays. Então, assim, essa coisa do comportamento heteronormativo, eu só vim entender há pouco tempo atrás, tá? Alguns anos atrás, quando eu conheci as minhas amigas palitas. Mas até então, heteronormativo nunca fez parte das minhas vivências, embora eu seja uma mulher hétero que sempre se relacionou com homens. Eu namorei 5 anos, que foi dos meus 24 anos, eu acho, 22, 23, não lembro bem ao certo, mas eu namorei aí até 2015. Eu terminei o meu relacionamento de 5 anos em 2015. E no tempo que eu estava namorando, transformei muito. E quando eu falo transformar, é que eu não estacionei. Quando eu via as mulheres ao redor, né, do meu namoro, seja os familiares do meu ex-namorado, as mulheres que estavam ali em relacionamentos, eu achava péssimo, né? Aquela limitação de vida. Para mim, aquilo era muito assustador, né? E era algo que eu não queria para mim. E eu comecei a ficar muito triste. O relacionamento, ele vai estacionando, principalmente 5 anos depois, né? Por mais que eu tinha um amigo, que era uma pessoa que eu conversava e a gente assistia séries, aquele roteiro, aquele script de namorado, né? Era final de semana inteiro com ele e tudo mais. Eu fui ficando muito triste, que eu fiquei pensando, meu Deus, será que a vida é só isso? Não é possível que a vida seja isso, é muito triste, né? E eu fui ficando muito triste em ver que
aquela limitação de vida ali era algo que eu não queria viver. Viver na instituição casal, para mim, sempre foi algo muito pavoroso, porque eu acho que limita muito, e eu vi isso na minha vida. Eu me vi muito limitada. Eu lembro que quando eu terminei foi uma liberdade. Primeiro, porque eu passei esses 5 anos evoluindo. Então, eu passei em concurso, eu fui pra academia, né? Eu tava numa fase de embranquecimento. Aí depois eu vou reverter isso, mas assim, eu cuidei de cabelo e eu fiquei com aquele cabelão que eu sempre sonhei ter, aquele cabelão liso, assim, sabe? Bem cuidado. E aí eu fiquei com um corpão que eu tanto queria. Então, assim, eu fui evoluindo muito em todas as esferas da minha vida. Eu não fui aquele tipo de mulher que estaciona, que esquece dela mesmo. Isso eu nunca fiz. Meus amigos também, eles sempre falam que eu sempre fui muito amiga, né? Então, independente se eu estava dentro de um relacionamento, os amigos sempre tiveram e sempre terão um lugar muito especial na minha vida. Então, assim, por mais que eu fosse, sim, monogâmica, essas premissas foram premissas que sempre acompanharam a minha vida. E eu acho isso muito importante para mim, para minha transformação, para ser o que eu sou hoje. Quando eu terminei, eu senti uma sensação de alívio e de liberdade. Mas eu ainda tinha algumas amarras de pensamento monogâmico, né? Eu não sofri, eu não chorei. No outro final de semana eu já estava viajando com outras pessoas, né? Até com carinha que eu ficava há tempos atrás, antes de namorar. Depois de um tempo que eu fui curtindo, viver depois desses 5 anos que eu passei ali nesse relacionamento e me ver muito livre, podendo viajar, eu me senti perdida, né? Eu me senti assim... Meu Deus, será que é só isso? E aí? Naquela época que tava a todo vapor os aplicativos de relacionamento. E quando a gente sai de um relacionamento muito longo, você não sabe se comportar no mundo, né, dos solteiros. E aí eu comecei a entrar. Eu lembro que o primeiro aplicativo que eu entrei foi um aplicativo chamado Adote um Cara, que era um aplicativo de autonomia das mulheres, né? Enfim, eu usei um pouco os aplicativos, achei muito estranho e meio que padronizado o comportamento dos caras, e falava, e sumiam, e muitos dos comportamentos que as mulheres alegam que os caras têm. Só que eu também era muito imatura, sabe? Eu também tinha uma ingenuidade enorme em relação às pessoas que eu me relacionava. Parecia que eu tava naquela busca que eu mesmo aponto hoje, que é o primeiro doidão que aparecer querendo performar, né, dentro dessa lógica romântica. Eu não conseguia perceber, às vezes, que aquilo tudo era uma performance, por isso que era tão parecida, né? Eram homens fazendo exatamente a mesma coisa. E era a mesma coisa, gente. Eu consigo lembrar de cada um deles, sabe? Do tipo de mensagem, boa tarde, boa noite, da minha expectativa de receber essas mensagens. A internet, ela mudou o nosso comportamento e a gente meio que padronizou essa maneira de flertar. Então é tudo muito parecido, tudo muito similar. E eu ficava meio perdida, né? No meio dessa lógica meio doentia de rede social, de flerte e tudo mais. Depois de muita loucura e relacionamento com gringo e relacionamento porque eu sempre gostei muito de viajar, então eu me jogava e conhecia gringo. Aí eu tive uma relação muito forte, né? Que foi aquele love bombing, que é aquela coisa do cara querer muito, e aí depois ele falar que não era bem aquilo, que ele confundiu as coisas e tudo mais. E eu lembro que na época, pra mim foi muito duro, né? As pessoas até falam, nossa, foi muito duro. Só que hoje eu não consigo ver da mesma maneira, sabe? Era uma outra Adriana, aquilo fazia... Talvez tivesse esse impacto pra mim naquela época. Só que hoje, com todo o entendimento e o letramento de gênero, o letramento racial que eu tenho, eu consigo entender de forma muito nítida todas as ferramentas que uma sociedade tão preconceituosa como a gente constrói, né?
eu comecei a perceber, né, essa angústia das mulheres. E aí eu fui atrás, eu fui ler, eu fui entender, como uma professora que eu sempre fui, e sempre estando em contato com a literatura, sempre estando em contato com a nova geração. É importante que vocês saibam que eu dou aula desde o Fundo 1, que é o primeiro ninho, até o 3º ano do ensino médio. Já teve anos que eu tive aula com EJA. E acredite, gente, trabalhar no chão da escola é uma experiência muito rica. Eu falo, inclusive, que trabalhar no chão da escola, quando você tá ali de cara a cara, frente a frente, com a realidade de uma sociedade, sabe? Você vê os problemas reais de uma sociedade. Você não tá pairada, né, nos delírios acadêmicos das teorias. Você tá de frente com a realidade. Na minha bagagem, eu trago muito dessa vivência real. Sempre achei, né, trabalhando 14 horas por dia dentro de uma escola, essa troca e essa interação que eu tenho com todas as gerações e tudo que eles têm e todas as conversas, trocas que eu tenho com as famílias e com as crianças e com os adolescentes e com a literatura e com a sociedade, de ver os problemas assim, sabe, tão de frente. Isso foi fundamental para eu começar a entender até mesmo os relacionamentos humanos e os relacionamentos afetivos. Então é por isso que na minha página não é uma página que vai falar sobre relacionamento afetivo sexual entre uma pessoa e outra apenas, sabe? A minha visão, ela é uma perspectiva social muito ampla, porque traz essa minha experiência enquanto educadora. É por isso que eu gosto tanto de escritoras como, por exemplo, Zobun Fussomé, Geni Nunes, porque eles pensam numa não monogamia política que vai falar de sociedade. Juntando tudo isso, essa experiência, as minhas próprias vivências, seja no meu namoro, ou seja nessas desilusões, ilusões, nessas aventuras que eu vivi, né, durante esses 9 anos aí, isso foi fundamental para eu ter esse olhar mais crítico em relação à nossa sociedade. E aí eu fui buscar, através do letramento racial, através do letramento de gênero, né, quais eram os problemas e o que eu percebi. Os problemas eram todos muito parecidos, né? A gente sempre via as mulheres reclamando, principalmente as mulheres, reclamando das mesmas coisas. E foi aí que eu conheci, né, minhas amigas que são do meio heteronormativo. E aí eu fui entender melhor como essa galera, que é a minha galera também, funciona, né? Que galera? As mulheres de vários lugares. Então passo aí 2 anos, né, só estudando muito. O primeiro que me tocou, que me deixou assim muito perplexa, foi uma página de uma menina que se chamava Luxo e Feminilidade. Hoje ela é coach, né? Ela tem como se fosse um Netflix só de conteúdos para ensinar mulheres a ser mulher. Essa mulher, dona de casa, trade wife, né? E eu lembro que eu fiquei analisando que ela surgiu logo após o fenômeno que foi a Karen Kardashian. Que a Karen Kardashian foi uma personagem, ela é uma persona, dessas personagens que são homens que interpretam mulheres, isso é muito comum. E aí ela vinha fazendo toda uma ironia a respeito de ser uma socialite que conseguiu casar e mudar de vida, porque ela tinha uma visão assim muito prática dos relacionamentos afetivos. Só que era um homem, né? Um homem que, embora seja gay, é um homem que tá ali todo dentro do padrão de beleza, mora nos Estados Unidos. Então, qual vai ser a visão desse homem em relação aos relacionamentos, né, afetivos?
é um pouco diferente da vivência e das experiências que as mulheres trazem. A Karen Kardashian, e eu até trouxe isso no meu livro, ela vai trazer, né, talvez pela primeira vez, de que maneira a gente pode aproveitar, né, só os bons motivos de estar num casamento. É o casamento pela vantagem e pela vantagem só da mulher de forma escancarada. E aí, depois dessa personagem, surge personagens reais, né, que vão trazer essa lógica de ver os relacionamentos. As mulheres que vão continuar em relacionamentos, não vão romper a estrutura, elas vão continuar dentro da mesma estrutura, contemplar e fazer a manutenção da própria monogamia. Você não rompe a estrutura, você continua nela, tentando levar algum tipo de vantagem, seja lá com qual argumento você vai usar para fazer essa manutenção, né? Para fazer a justificativa de se manter nesse mesmo lugar. E a Karen Kardashian também tinha o dela, que é muito parecido com a das Trade Wives. Essas Trade Wives aparecem, e aí o conteúdo dessa menina era muito emblemático para mim. Tudo que ela falava era assim, eu contestava demais. E aí eu fiquei acompanhando ela por 1 ano. E aí ela, claro, ela vai conhecer um bofe, ela faz toda a performance, e ela fala que esse bofe, ele merece tudo. E ela fala as coisas mais absurdas possíveis e imagináveis do que ela faz pelo bofe. E ela fala que o bofe é tudo na vida dela e que ele só dá valor pra ela e que foi tudo muito rápido porque ele já sabia que ela era a tal. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. E ele pede ela em noivado, na viagem que eles fazem pra fora, e ela fala que é virgem e tudo mais. E o que acontece, gente? Faltando pouquíssimos meses pro casamento, esse bofe dá um pé na bunda dela, fala que ela não é a mulher certa pra ele casar. E essa menina vai, assim, para um limbo absurdo. E eu fiquei perplexa, porque eu estava acompanhando ela há muito tempo. Ela não estava ali trazendo só a vida dela, né? Ela estava levantando a bandeira de uma crença, e a crença era a crença monogâmica. E aí tudo isso ruiu. Eu lembro que foi, assim, escandaloso. Eu fiz posts na minha página. Isso foi em 2022, no final de 2022, ela casaria em novembro. Eu acho que se vocês voltarem para posts em julho, agosto, setembro, outubro, eu acho, vocês vão ver posts a respeito disso que aconteceu. Ela me bloqueou, mas foi, gente, um escândalo. Hoje, ela já arrumou rapidamente, né? Depois disso, eu acho que foi questão de meses para ela arrumar outro bofe. Casou rapidamente, teve filho rapidamente, porque ela precisava, até para a imagem dela, provar que essa teoria dela de mulher trade wife era... Como que é uma mulher? Né? Ela vai ensinar as outras a ser uma esposa tradicional e ela não tem ninguém. Aquela coisa do holofote social que eu tanto falo. E aí eu fiz os conteúdos, né? Eu fiz o livro... Terminei o livro, trago inclusive, né, a análise dessas duas personagens e trago também questões históricas a respeito de tudo isso e do posicionamento delas. E aí eu fui conhecendo mais a fundo todo o movimento. Eu já comecei a minha página falando da minha crítica aos relacionamentos abertos, porque eu vi ali a mesma performance, a manutenção da instituição casal
e de toda a problemática de pensamento que vem com ela. E demorou um pouco para as pessoas entenderem a crítica que eu fazia a uma estrutura, porque quando a gente fala de uma estrutura, a gente está falando de uma forma geral, gente. E não é um relacionamento ou uma pessoa, que é uma exceção à regra, que vai romper com a lógica de uma estrutura de violência que é a monogamia. Ai, mas o meu não é, tá? Eu não tô falando do seu. Tô falando de uma estrutura de violência. Se por algum motivo, né? Aí o seu relacionamento, que é a exceção, de todo mundo né? É igual ao racismo. Quando a gente fala que nossa sociedade é racista, ninguém é racista, mas a sociedade é racista. Sociedade é machista, ninguém é machista, mas a sociedade é machista. Foi nesse tempo que eu aprendi todas essas desconstruções. E o primeiro passo que eu dei foi justamente o passo de renunciar à instituição casal da minha vida. Se eu não renunciasse a essa ideia monogâmica de ser escolhida como supostamente única e exclusiva, eu ia entrar num ciclo de violência que eu ia sempre viver a mesma coisa, porque não tem como fazer uma receita de bolo de limão e esperar que o final seja um pudim. Se eu fizer a performance, o script, o roteiro da monogamia, cedo ou tarde, uma daquelas problemáticas, uma daquelas mazelas que envolvem toda a lógica monogâmica vai espirrar em mim, cedo ou tarde, em maior ou menor escala. Não tem jeito. E eu nem estou falando de traição. Estou falando de toda a lógica de violência, né? E que a gente naturaliza, a gente normaliza. Bom, nesses 9 anos, eu aprendi que, por exemplo, agora não estou sozinha, né? Não sou solteira. Eu não faço parte dessa lógica monogâmica dessa sociedade que eu nego. Cada dia mais eu fortaleço a minha autonomia e a minha independência e percorro o caminho de emancipação. Quero dizer para vocês que é muito difícil para mim também, gente. Eu sofro, eu tenho as angústias e eu tenho que toda mulher tem, porque eu não sou um ET. Gostaria de ser, inclusive, mas eu não sou intergaláctica. Eu ainda faço parte desse planeta Terra e fui condicionada como tantas outras e ainda vivo, escuto as mesmas músicas e assisto os mesmos filmes. A diferença é que eu não minto pra mim. E por mais que doa muito, eu prefiro ver a verdade da maneira como ela é, né? Além disso, toda a questão da solidariedade, a minha ideia de coletividade, ela me faz caminhar para longe da ideia nuclear de casal, né? Hoje mesmo eu fui fui almoçar com a minha amiga e ela falou, nossa, eu admiro muito essa sua liberdade, né? Porque eu tava falando para ela da minha viagem, o que eu vou fazer. E desde 2017 eu viajo sozinha. 2017 foi a minha primeira viagem. 2 anos depois, né, de terminar meu relacionamento. E eu me encontrei demais nas minhas viagens. Antes disso, eu já fazia algumas pequenas viagens sozinha para o Rio. Mas viajar para fora e ter toda essa logística de viagens que eu faço anualmente, isso passou depois de 2017. Em 2017 eu fui pela primeira vez para Buenos Aires e depois disso eu não parei mais. E isso também ajudou muito a construir essa minha independência, sabe? Porque não me falta o que fazer, que é contemplar muito os momentos que eu estou comigo mesma. Nesses 9 anos também, eu pude fortalecer muito os meus laços de amizade e as pessoas que eu amo. Porque eu não me isolei em instituições casais. Eu sempre coloquei meus amigos e a minha família num lugar de muita importância na minha vida. Então, essas são pessoas que eu conto e sempre pude contar. E eu nunca tive algum momento que eu não pudesse contar com ninguém. Eu sempre tenho alguém para me estender a mão. E eu sempre sou uma mão para estender para essas pessoas. Porque essa ideia de se isolar com macho, para mim, nunca existiu, na verdade, né?
Claro, né? Só lá no meu namoro de 5 anos, mas nem lá eu virava as costas para os meus. Eu dividi aqui um pouco com vocês como foi trilhar esse caminho. E esse é o meu caminho individual, sabe? Essa foi a forma que eu encontrei de trabalhar minha independência, minha autonomia, para percorrer esse caminho para emancipação emocional. E eu acho que é fundamental a gente fortalecer isso em nós mesmas. E eu acredito que a gente não consegue fortalecer isso enquanto a gente estiver dependente de ser validada por alguém socialmente, sabe? A gente se perde no caminho toda vez que a gente desvia o foco para ser validada por um macho ou por uma pessoa. Quando a gente reproduz a monogamia, a gente reproduz a mesma lógica de violência. Então, acontece muito de ter violência até em relações sáficas entre mulheres, né? Que elas estão performando ali aqueles papéis patriarcais de gênero, que a gente tanto fala, e que acabam nos levando para essa lógica adoecedora. É muito importante que a gente entenda que não depender do outro para nos validar vai fazer essa trilha para emancipação, que é muito pessoal, que é muito individual, ficar muito mais fortalecida, né? A gente vai fazer esse caminho, a gente vai trilhar esse caminho de uma maneira muito mais segura. E quando eu falo isso, não quer dizer que a gente não vai se envolver em relações, que a gente não vai colocar nossa emoção, nosso amor, nosso afeto em jogo. Ninguém aqui é robô. E é isso que as pessoas não entendem, né? Também não tô falando pra você sair por aí se relacionando com um monte de macho, com um monte de gente, não. Nessa lógica doentia neoliberal. Não é nada disso. Ao contrário. Nesse tempo, quando você aprende a ser sozinha e quando você aprende muito sobre autonomia e independência, você vai entender também que o seu tempo é muito precioso para você gastar com qualquer pessoa, né? Principalmente com pessoas que não valem a pena. Todas as pessoas que eu dedico meu tempo, dedico meu afeto, divido, compartilho a minha presença, são pessoas que valem muito a pena. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.